3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a palavra de Deus até você e nesta série de programas conversando sobre Jesus, sobre seus nomes, sobre o significado do seu nome, sobre Jesus, o Filho de Deus, o que ele significa para nós, o que a palavra de Deus nos revela sobre ele. Mesmo nas profecias do Antigo Testamento, em todo o seu ministério, em todo o Novo Testamento. Vamos ver o nome de Jesus? Bem, a Escritura vai nos dizer que seu nome seria maravilhoso. Um dos nomes do nosso amado Salvador é maravilhoso, wonderful, cheio de poder, maravilhoso. Seu nome será maravilhoso. Vamos ver o que isso significa e o que isso tem a ver conosco, com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que isso interfere em nosso viver. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir deste Jesus maravilhoso e ser cheio da sua presença. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, muito bem, a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão perfeita. O Senhor nos fala tudo no início, o meio, no fim, ou seja, o passado, o presente, o futuro, tudo está ali na Escritura. A Bíblia é o livro mais incrível, não existe um livro semelhante à Bíblia. Nunca foi batida, nunca a Bíblia teve de se atualizar. Opa, isso aqui não está muito bom, vamos consertar isso aqui, vamos desmanchar e vamos reescrever. Nunca, nunca. A Escritura é a mesma. 1.500 anos para se escrever a Bíblia, cerca de 40 autores, mas todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E no Antigo Testamento nós temos profecias falando do Filho de Deus, do Messias prometido. Um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, o ungido de Deus, o Messias. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 9, do verso 1 ao 7. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que coisa tão linda. Aqui, Isaías, no seu capítulo 9, ele começa dizendo: quem vai receber este menino? Que menino especial é este? Que profecia é esta? Então ele diz que ali era uma terra que estava aflita, uma terra que não iria continuar na obscuridade. Que terra é esta? A terra de Zebulon, de Naftali, é a Galileia dos gentios. É o norte de Israel. É aquela região onde o povo vive da agricultura, da pesca. É gente simples, é gente que trabalha com a terra, é a Galileia. E dos gentios, porque na época que Jesus veio, estava toda a Judeia, aquela região toda dominada pelo Império Romano. Mas nos últimos dias será glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías está falando dessa região, Galileia dos gentios, e ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas, eles estavam em trevas não apenas na situação econômica, não apenas a questão política do país, debaixo das agruras e da opressão do Império Romano, não em trevas apenas porque não havia esperança, não havia como crescer, se desenvolver, prosperar naquele tempo, mas em trevas também espirituais. Em trevas porque estavam totalmente sem rumo, sem encontrar Deus. Havia muita corrupção lá no templo, havia corrupção entre os sacerdotes, uma vergonha tão grande que houve um povo que estava querendo buscar santificação e foram para o deserto. Eram os essênios. Os essênios foram viver nas grutas, viver lá junto ao Mar Morto, porque eles estavam buscando santificação. E muitos dizem que possivelmente João Batista esteve vivendo entre os essênios e dali do deserto é que ele pregou a mensagem preparando a vinda de Jesus. Mas Isaías diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que luz é esta? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz resplandeceu, a luz veio, a luz trouxe vida, a luz expulsou Satanás, tirou as obras das trevas e se estabeleceu. A luz veio, curando os feridos, limpando os leprosos, abrindo os olhos aos cegos para que enxergassem, fazendo os coxos andarem. Sim, a luz veio trazendo vida, fazendo ressurgir a filha de Jairo lá na Galileia, fazendo ressurgir Lázaro, fazendo ressurgir ainda na Galileia o filho da viúva de Naim. Sim, a luz veio, resplandeceu. Naquela região que ninguém dava nada por ela, naquela região que disseram de Nazaré, da Galileia, pode vir alguma coisa boa? Pode vir um profeta? Sim, e o Senhor disse que quebrou o jugo, a vara que os feria foi quebrada. E por quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o governo sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é Deus, Jesus é Deus, Pai da eternidade, Ele é eterno, príncipe da paz. Seu nome será maravilhoso, nome sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobra, nome acima de tudo. Vamos ver que no Novo Testamento, o primeiro batismo que houve de uma grande multidão que creu em Jesus, o batismo foi feito
em nome de Jesus. Vamos ver isso na Escritura? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Nós vamos ler do verso 38 ao 41. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que coisa tão linda! Aqui está falando sobre aquele dia glorioso em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, quando ali estavam reunidas em Jerusalém pessoas, judeus de nascimento, de sangue, judeus prosélitos, judeus convertidos, judeus de todas as nações ao redor, de todos os lugares conhecidos, vinham de Creta, vinham da Arábia, vinham de Roma, vinham de tantos lugares, vinham para adorar nas 3 festas anuais em Jerusalém. E vieram. E naquele ano em que na Páscoa o Cordeiro de Deus tinha sido imolado, o Cordeiro de Deus se entregara ali na cruz do Calvário, porque Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu dou a minha vida para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. E ele ressuscita no 3º dia. E durante 40 dias, ele aparece para os seus discípulos, ele aparece para tanta gente, inclusive para os seus irmãos, para Tiago, para Judas, que escrevem as cartas que estão aqui no Novo Testamento. A carta de Tiago, a carta de Judas, são irmãos de Jesus, que se converteram com Jesus ressurreto. 40 dias ele aparece e ele confirma tudo aquilo que ele ensinou, confirma seus discípulos e depois sobe ao Monte das Oliveiras. Cerca de 500 pessoas ali estão e contemplam o Senhor ressurreto e Jesus vai ascendendo aos céus. Ele vai subindo, 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 uma nuvem o encobre aos olhos de todos. E ele tinha dado uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, fiquem em Jerusalém. Ficaram. Fazendo o quê? Orando, orando, aguardando receber a promessa do Pai. Que promessa? A promessa de Joel, capítulo 2. A promessa de que naquele dia ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e velhos, toda a carne, indistintamente, não apenas sobre fariseus, sobre saduceus, sobre sacerdotes, sobre religiosos, e sobre toda a carne. Ficaram em Jerusalém, ficaram no cenáculo, fazendo o quê? Orando. Eu e você hoje temos de orar, preparando a igreja, preparando as nossas vidas para o encontro com o Senhor, preparando a igreja para o grande encontro da noiva do Cordeiro com o seu amado, nas nuvens, no arrebatamento da igreja, para as bodas do Cordeiro. Ele diz que nós ouviremos o som do chofar, o som da trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. É tempo de orar, é tempo de preparar a igreja para a grande promessa. Mas há 2000 anos atrás, eles estavam orando ali em Jerusalém, orando ali no cenáculo, quando, na casa fechada,
Eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um, indistintamente. Mulheres, homens, velhos, jovens, adolescentes, crianças, todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e começaram a profetizar. Aquele lugar ficou pequeno e eles saíram com seu rosto transbordando de uma luz, de uma glória da presença de Deus. Testemunharam. Chegando lá fora, as pessoas se juntaram, milhares de pessoas. O que está acontecendo? O que é isso? Esses homens estão embriagados, alguns diziam. Mas Pedro toma a palavra e diz, não, não estamos embriagados. Isto é o que foi profetizado por Joel, dizendo o Senhor que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aqui estamos. E falavam das grandezas de Deus. E o texto nos diz que naquele dia, os que aceitaram a palavra foram batizados. Batizados no nome de Jesus. Havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Pedro, ele diz, pregando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. No batismo, nós trazemos a palavra do Deus triuno. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ali está o Filho de Deus, Jesus o Cristo. É por Ele e para Ele que nós nos tornamos filhos de Deus. É no nome de Jesus que nós podemos andar, caminhar como filhos de Deus, tendo sido batizados. E o batismo nos fala de uma simbologia tão tremenda do que acontece na vida espiritual. Ou seja, nós somos imersos em água, simbolizando a morte. Emergimos da água, simbolizando o novo nascimento. Morremos para o mundo, morremos para o nosso próprio eu e ressuscitamos para Cristo, para, cheios do Espírito Santo, cumprirmos o seu propósito. Isso é o batismo. Batizados em nome de Jesus Cristo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas. No nome de Jesus. Esse nome maravilhoso. Esse nome que é sobre todo nome. Esse nome do Filho de Deus, e o seu nome será maravilhoso. O seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome será maravilhoso. Seu nome cheio de poder. Poder para transformar, poder para libertar e também poder para curar. O nome de Jesus traz cura. Olha só o que nos diz Atos capítulo 3, de 3 a 10. Olha que história linda. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso
que lhe acontecera. Ah, Pedro e João foram ao templo, foram para orar, foram para ensinar, foram para adorar. E quando a gente vai adorar a Deus, quando a gente vai ao templo, quando a gente vai buscar o Senhor, a gente encontra o nosso irmão e a sua necessidade. Encontraram aquele coxo, aquele homem que nunca andara, os pezinhos tortos. As pessoas o levavam, o colocaram ali, diz que coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta. Ele era carregado, ele era trazido pelos seus amigos ou parentes ou familiares e era colocado ali para pedir esmola, porque ele não dava conta de trabalhar, de fazer alguma coisa. Então, esmolar era o seu ganha-pão. E ali na porta do templo, as pessoas que vinham buscar a Deus tinham o coração mais sensível. E ele pede a Pedro e João, implorava que ele desse uma esmola. Por favor, me ajuda, me dá alguma coisa, me dá uma esmola. E Pedro para e diz, olha para nós. O homem olha e fica esperando receber alguma coisa. Pensa, oba, vem uma boa quantidade de dinheiro para mim. Olha para nós. E Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Se Pedro tivesse dinheiro, ele daria. Mas ele diz, o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, o que você tem, o que nós temos, é para repartir. Não é para a gente ficar guardando. Eu fico muito preocupada com pessoas que acham que o dinheiro é delas, acham que são donos das suas riquezas. Não são. Tudo que está em nossas mãos tem apenas um dono, Deus. Os grandes magnatas do mundo, os milionários, bilionários, não sabem que aquele dinheiro tem um dono. Eles vão ter de deixar tudo aqui e prestar contas do que fizeram. Aquele rico lá no inferno, o pai Abraão não disse para ele, você está aí no inferno porque você foi mal, porque você roubou, porque você adulterou, porque você foi mal, porque você... Não. Disse, lembra que lá na terra você viveu regaladamente. É um risco que muitos ricos correm, de viver pensando só em si, achar que o dinheiro é para comida boa, viagens boas, para turismo, o melhor carro, a melhor casa, tudo do bom e do melhor para si e para sua família, e nada para os outros. Está errado. Está errado. O que nós temos é para repartir, é para compartilhar, é para abençoar, é para administrar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E Pedro então disse, se nós tivéssemos dinheiro, vamos te dar, mas eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E toma aquele homem pela mão e diz, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o moço deu um pulo, e naquele salto seus pés se acertam. O milagre acontece, e aquele homem sai andando e pulando e saltando e glorificando a Deus. Quando nós cumprimos o nosso papel, Deus cumpre o dele, Ele sempre cumpre o dele. Ele trouxe cura no nome de Jesus. No nome de Jesus, que é maravilhoso, levanta e anda. No nome de Jesus, sê tu abençoado. Seja você curado, seja você liberto no nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome, e que você viva para servir ao Senhor enquanto estiver aqui. Amém? O nome dele é maravilhoso. No nome dele somos batizados. Seu nome cura e opera maravilhas. O nome de Jesus está sobre você. Você já é um filho de Deus. Vamos orar.
Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, santifica a minha vida. Eu te peço perdão pelo meu egoísmo. Te peço perdão porque tenho vivido de uma maneira tão fechada, tão egoísta. Ajuda-me a ter um coração generoso. Ajuda-me a viver para a Tua glória. Ajuda-me a fazer a Tua vontade e alegrar o Teu coração. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu me rendo a Ti e me alegro em Ti. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a ser um filho sábio e obediente a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você experimente esta vida livre, limpa, generosa, gostosa, maravilhosa, com este Deus que é maravilhoso, Jesus. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.